Olá, eu me chamo Lara Freitas, sou doutoranda no programa de pós-graduação em farmacologia e sou orientanda do professor Dalton Dietz, e hoje nós vamos falar sobre hemostáticas e anticoagulantes. Então, para começar, nós precisamos de alguns conceitos iniciais sobre a fisiologia dessa coagulação sanguínea. Então, a hemostasia, ela significa uma prevenção da perda de sangue. Isso porque a coagulação sanguínea, ela não vai ocorrer na circulação normal. Então, não existe uma fisiologia no nosso corpo que faça, uma fisiologia normal, que faça com que ocorra essa coagulação em situações que não sejam necessárias. Mas, se houverem alterações, essa hemostasia vai ocorrer através da vasoconstricção, da adesão e ativação de plaquetas e formação de fibrina. Esses dois últimos, principalmente para que ocorra a formação de um tampão hemostático que vai interromper o sangramento, que esse tampão em seguida vai ser reforçado pela fibrina, como nós vamos ver durante todo o estudo da cascata de coagulação, que vão ser uma sequência de diferentes mecanismos envolvendo diversos fatores associados a essa hemostasia. Outro conceito muito importante associado à hemostasia vai ser a trombose, onde a gente tem uma formação patológica de um tampão hemostático na ausência de sangramento. A etiologia de um processo trombótico ela vai ser caracterizada pela tríade de Warchow, que são os três fatores principais que dão origem ao processo trombótico, que vão ser a estase circulatória, o estado hipercoagulável e a lesão na parede vascular. Então, cada um desses fatores ele vai contribuir para a formação de um trombo, que vai ser um coágulo de sangue no interior do sistema circulatório de um indivíduo vivo. Então, quando a gente fala da estase circulatória, nós estamos falando de disfunções no fluxo sanguíneo, estenose vascular ou defeitos nas bifurcações dos vasos. No estado hipercoagulável, nós temos anomalias na cascata de coagulação ou fibrinolíticas e também disfunções plaquetárias. E na lesão na parede vascular, ela pode ocorrer, essas lesões elas podem ocorrer por diversos motivos, incluindo aterosclerose, uma inflamação vascular ou demais anomalias do endotélio. Em outras situações, nós temos o aumento dessa coagulação e esse aumento ele pode ser hereditário, que é uma condição que nós chamamos de trombofilia. Esses coágulos, esses trombos, eles podem ocorrer de forma amorfa, que eles não têm um formato definido, onde eles vão formar uma trama difusa de fibrina com aprisionamento de eritrócitos e leucócitos. Nós vamos ver como que se forma essa trama de fibrina e os elementos que são aprisionados, mas aqui nessa situação nós vamos ter aprisionamento de eritrócitos e leucócitos. Ou eles podem acontecer em veias, venosos ou artérias, que são os chamados arteriais, e vão possuir características distintas. Então, assim, cada trombose, dependendo da localização e da formação desse trombo, nós vamos ter diversas características diferentes. Na trombose arterial, nós temos o que nós chamamos de trombo branco, onde as plaquetas elas vão estar juntas, formando essa trama de fibrina, estando associado geralmente à aterosclerose e podendo interromper o fluxo sanguíneo. Além disso, nessa interrupção de fluxo sanguíneo, nós temos o ocasionamento de isquemia ou morte, que nós chamamos de infarto, de tecidos também à distância. Isso porque essa falta de fluxo sanguíneo vai interromper a oxigenação desse tecido e, consequentemente, a sua morte celular. Então, essa morte celular vai ser a característica principal dessa isquemia. Já na trombose venosa, que está associada às veias, que são de menor calibre e menor propulsão, nós temos o que nós chamamos de trombo vermelho, com a característica de ter uma cabeça branca pequena e uma cauda longa vermelha. Essas características elas são observadas em cortes histológicos ou em autópsia, onde é possível observar nesse trombo uma cabeça branca, assim como já é dito, rica em plaquetas e fibrinas, e uma cauda vermelha, que vai ser rica em hemácias, também envoltas em fibrina. Além disso, ele vai ter uma consistência igual a uma gelatina, que vai dar também a ele uma composição parecida com a do coágulo sanguíneo.
E geralmente, essa trombose venosa, ela vai resultar em uma embolia pulmonar. Assim, nós vamos ter dois tipos principais de tratamento relacionados diretamente à hemostasia, que são os tratamentos farmacológicos para promover a hemostasia, que vão estar sendo utilizados para defeitos nos processos essenciais. Podem existir em questões relacionadas à hereditariedade, como a hemofilia, ou em terapias anticoagulantes extensas, que existe essa necessidade, além da dificuldade de controle hemorrágico após um procedimento cirúrgico ou menorragia. Então, são essas situações que, geralmente, esses tratamentos farmacológicos são utilizados. Mas também existe o tratamento para prevenção ou tratamento mesmo na existência de uma trombose ou tromboembolismo. Que esses tratamentos eles vão estar direcionados à coagulação sanguínea, à função plaquetária e à remoção da fibrina. E como dito anteriormente, a hemostasia vai ser a cessação da perda de sangue a partir de um vaso lesado. Essa cessação ela vai ocorrer em um primeiro momento com a adesão plaquetária ao vaso lesado. Depois nós vamos ter liberação de substâncias para recrutamento de mais plaquetas e em seguida a formação de um tampão plaquetário. Esse tampão plaquetário nós chamamos de tampão plaquetário primário, que vai ser um aglomerado de plaquetas no local dessa lesão que existiu antes da estabilização com a fibrina. Então, ele vai ser um tampão reversível e vai depender somente da ação dessas plaquetas que vão estar nesse local. A lesão na parede do vaso vai levar à exposição do fator tecidual, que vai dar o start, que vai dar o início na coagulação. Depois, nós vamos ter essas plaquetas ativadas, aumentando a ativação desse sistema de coagulação, por servirem como superfície para agrupamento de fatores de coagulação. Como consequência, nós vamos ter um surto na geração de trombina, que vai ser o fator 2A, e nós vamos ver isso mais na frente em toda a cascata de coagulação. E a partir disso, nós vamos ter a formação desse agregado plaquetário, formando um coágulo estável. Aqui nessa imagem, nós conseguimos perceber que em um vaso sanguíneo normal, nós temos aqui a preservação do endotélio vascular, e nessa preservação do endotélio vascular, nós temos aqui, seguindo dentro desse vaso, hemácias, plaquetas e leucócitos. Após uma lesão nesse vaso sanguíneo, essas plaquetas, elas começam a migrar naturalmente por existir um extravasamento de sangue para essa região e vão se tornar plaquetas ativadas. Após se tornarem plaquetas ativadas, vão formar esse coágulo primário, esse tampão primário, onde, em seguida, após a cascata de coagulação, nós vamos ter essa formação também de rede de fibrina e juntos, plaquetas ativadas e fibrina vão formar esse coágulo. Então, os fatores no sangue são precursores inativos zimogênios de enzimas proteolíticas e cofatores. Então, durante todo esse processo de cascata de coagulação, nós temos diversos fatores e cada fator puxando outro fator. Então, são ativados por proteólise e essas formas ativas, elas são de sufixo A. Então, nós vamos ver, por exemplo, um fator 10, mas em seguida esse fator 10 passa a ser um fator 10A. Isso porque ele foi ativado por alguma forma. Então, vão existir mecanismos de amplificação que vão fazer com que ocorra a ativação de pequenas quantidades de cada fator, que vai catalisar a formação de quantidades maiores do próximo fator. Então, cada fator vai ser essencial para que aconteça essa cascata de coagulação. Então, o controle da cascata enzimática vai ser necessário e nós vamos ter alguns fatores que são mais essenciais que outros, mas todos sendo essenciais. O principal neutralizante da cascata vai ser a antitrombina 3, que ele vai ser muito utilizado, inclusive, na ação de alguns fármacos, onde existe uma diminuição na extensão dos trombos relacionadas também à ativação desse endotélio vascular. Então, aqui nós vamos ter duas vias relacionadas à formação de fibrinas,
que as fibrinas vão estar diretamente ligadas àquela última fase de formação do tampão de coagulação. Então, nós temos fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Na ativação de uma via intrínseca, onde se inicia dentro de um vaso sanguíneo, não existe a necessidade de um fator tecidual. Então, se vocês perceberem aqui, já começa com ativação por contato. Então, essa ativação por contato, ela pode ser por um colágeno exposto na parede do vaso ou até por uma superfície artificial, como um tubo de ensaio. Então, essa via intrínseca, ela vai existir dessa forma. Já a via extrínseca, que é essa via aqui, a gente precisa, sim, desse fator tecidual. E esse fator tecidual, ele vai estar relacionado a uma lesão tecidual. Então, essa lesão, ela vai expor esse fator tecidual presente nas células subendoteliais e vai desencadear a cascata da via extrínseca. Além disso, se vocês perceberem, a partir da ativação da via intrínseca e da via extrínseca, esse deslocamento da via, através da ativação desses fatores, tem um momento que eles chegam em um fator comum, que é o fator 10. Esse fator 10, nós vamos ter o que nós chamamos realmente de via comum, que até, após a sua ativação, nós vamos ter a ativação de diversos outros fatores, chegando, por fim, à fibrina. A via em vivo, ela é iniciada por esse fator tecidual. Então, esse é o receptor celular para o fator 7, que na presença de cálcio 2 sofre uma transição do sítio ativo. A ativação autocatalítica do fator 7 em 7A, como já foi mencionado, então aqui ele passou por essa ativação, vai formar um complexo fator tecidual 7A, que vai ativar o fator 9 e o fator 10, o fator 10 sendo o fator comum. Além disso, nós temos também outros catalisadores de superfície, que são os fosfolipídios ácidos. E assim, a secreção de fator 5A e fibrinogênio vai estar relacionado diretamente com a associação de mais plaquetas naquela região. A sustentação da coagulação vai ser feita por um complexo. E esse complexo, ele é feito pelos fatores 9A, 8A e cálcio 2+, né, que já é um agregante, e pelos fosfolipídios. Então, o complexo 7A e fator tecidual, ele vai ser rapidamente inativado no plasma pelo inibidor de fator tecidual e pela antitrombina 3, como já mencionado anteriormente. Então, o fator 10A, em presença de cálcio 2+, fosfolipídio e do fator 5A, vai ativar a protrombina em trombina. Até aqui pode parecer um pouco difícil, mas quando nós formos de fato para o esquema da cascata, vai ficar mais claro. Que é agora esse esquema da cascata. Então, aqui nós temos novamente a cascata com seus fatores na via extrínseca, desse lado agora. Que aqui a gente colocou a via extrínseca desse lado e a via intrínseca desse lado aqui. No esquema anterior estava trocado, mas a gente vai começar aqui pela via extrínseca. Então, como dito anteriormente, precisa dessa lesão tecidual para ativação. Então, quando há esse dano ao vaso, as células vão expor o fator tecidual, como já mencionado, e esse fator tecidual, ele vai se combinar com o fator 7A, vai se combinar com fosfolipídios e cálcio 2+, para formar o fator 10. Esse fator 10, ele vai ser convertido em fator 10A. Depois desse fator 10A já convertido, aqui a gente vai parar um pouco na via extrínseca e vamos vir para a via intrínseca. Como falei, novamente, a via intrínseca ela vai ocorrer por fatores que não estão associados a lesões, apenas por contato. Então, ela inicia com a ativação do fator 12, que vai ser convertido em fator 12A. Em seguida, esse fator 12A, ele vai ativar o fator 9, e esse fator 9 ativado vai ser convertido em fator 11. Em seguida, esse fator vai ser ativado em fator 11A. Em seguida, esse fator 11A vai ativar, de fato, o fator 9. O fator 9 vai ser convertido em 9A e nós chegamos à via comum. O 9A vai ativar o 10 e o 10 vai ser convertido em 10A. Em seguida, esse 10A com fosfolipídios, cálcio
E também com o fator 5A, vai fazer com que ocorra a ativação da protrombina, que é o fator 2. E a protrombina ela vai ser convertida em trombina, que é o fator 2A. E esse fator 2A, essa trombina, vai converter fibrinogênio em fibrina, que forma a malha do coágulo, se a gente perceber aqui, nessa parte de baixo. Então, aqui ele vai estar convertendo fibrinogênio em fibrina e formando a fibrina estável. O início da via intrínseca, então, inicia-se com o fator 12, se adere a uma superfície de carga negativa e converge no estado de ativação do fator 10A. Então, a parte proximal dessa via não é crucial para a coagulação. Então, nós temos a trombina com um papel muito importante, principalmente na clivagem do fibrinogênio em fibrina. Além disso, ela ativa o fator 13, que está relacionado à fibrina ligase, que vai fortalecer as ligações fibrina-fibrina lá no final da cascata de coagulação e vai também interagir com receptores ativados por proteases, que são os RAPs, para facilitar a agregação plaquetária, facilitar também a contração da musculatura lisa, se houver necessidade nessa situação, e a proliferação celular. O endotélio vascular também ele vai ser muito importante porque ele é uma estrutura não trombogênica que vai mudar de forma rápida se houver essa necessidade para uma estrutura trombogênica. Então, durante todos esses eventos, se houver necessidade de uma adaptação do endotélio vascular, ele vai fazer. Ele vai também ser um sintetizador e ativador do plasminogênio tecidual, que vai expressar a trombomodulina, que vai ser um receptor de trombina, onde essa trombomodulina ativada, ela vai ativar a proteína C, um anticoagulante dependente da vitamina K. Então, esses fármacos que vão atuar na cascata, eles são fármacos utilizados para modificar essa cascata, seja quando existe efeito na coagulação, ou defeito na coagulação, ou quando é uma coagulação indesejada. São 3 classes principais, que são hemostáticos, anticoagulantes e antiplaquetários, e nós vamos falar de cada classe separadamente. Então, primeiro, um hemostático muito importante e significativo, nós temos a vitamina K, que vai ser muito relacionada a distúrbios da coagulação, como as hemofilias, que nós já falamos, que são situações hereditárias, que vão estar relacionados a, dependendo da sua classificação, a fatores específicos, como o fator 7 na hemofilia clássica e hemofilia B relacionada ao fator 9. Está relacionado também a vitamina K a causas de distúrbios de coagulação adquiridos em doenças hepáticas ou deficiências de vitamina K, além de excesso de terapias de anticoagulante oral, onde cada um vai existir uma investigação sobre a necessidade dessa vitamina K e a quantidade dessa vitamina K que precisa ser administrada durante esse tratamento. A vitamina K1 ela pode ser encontrada nos alimentos, pode ser feita a administração de forma oral e parenteral, onde o seu efeito começa até 6 horas após a administração e tem tempo de meia-vida de 24 horas. A administração, se ela for intravenosa, ela precisa ser lenta, justamente para não lesionar os tecidos, e ela é administrada a todos os recém-nascidos, porque os recém-nascidos nascem com essa deficiência de vitamina K e, consequentemente, podem ter algumas doenças relacionadas à parte hemorrágica, justamente por conta de toda alteração nessa cascata de coagulação. A vitamina K2 nos tecidos humanos, ela pode ser encontrada também e sintetizada por bactérias intestinais. Vai ser essencial para a formação de fatores específicos lá na cascata de coagulação, como o fator 2, o 7, o 9 e o 10. Ela também tem uma característica de lipossolubilidade, não? Então ela é lipossolúvel, e o estoque de vitamina K no organismo ele vai ser muito pequeno. Então, ela vai ser metabolizada a substâncias mais polares que vão ser eliminadas na urina e na bile. E de usos clínicos da vitamina K, nós temos o tratamento ou prevenção de sangramentos, por exemplo, tratamento excessivo por anticoagulante oral, como a varfarina, que nós também vamos falar mais na frente, em bebês, como já mencionado, para prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido, e existe a deficiência de vitamina K em adultos também, que precisam ser tratados. Outros agentes hemostáticos também que nós vamos ter é o ácido aminocapróico e o ácido tranexâmico.
Esses ácidos, eles vão inibir a ativação do plasmigênio, inibindo assim a fibrinólise. Então, eles podem ser utilizados em condições que ocorrem ou se tem previsão de sangramento. Ambos são fármacos sintéticos ativados por via oral, excretados na urina e que inibem a ativação do plasminogênio. Então, realmente eu falei errado ali em cima, é plasminogênio mesmo, tá? Tá escrito errado aqui nesse. Mas é plasminogênio. Então, o ácido tranexâmico é 10 vezes mais potente do que o ácido aminocaproico, mas os dois têm a mesma intenção na utilização. Aqui, nós vamos ter o processo de formação e dissolução de um trombo no contexto da ruptura de uma placa aterosclerótica. Se vocês observarem aqui, nós temos essa placa aterosclerótica que é formada no vaso a partir de uma deposição de gordura, né, nesse vaso, assim, a grosso modo, e vai existir a ruptura dessa placa. Então, quando uma placa aterosclerótica se rompe, há uma exposição dos componentes que ativam a coagulação. Então, assim, essa exposição vai levar a uma adesão, ativação e agregação de plaquetas. Nesse caso, os agentes antiplaquetários, eles podem ser utilizados e eles vão ser diretamente associados a essa alteração. Então, aqui, após essa ativação, nós temos também a ativação de outros fatores, que são os fatores relacionados à coagulação, o fator tecidual, que também podem sofrer ação de agentes anticoagulantes, como a heparina de baixo peso molecular, a iridina e a varfarina. Em seguida, nós também temos o envolvimento de células sanguíneas aprisionadas, que podem ser chamadas de trombo, como também nós já vimos, que vão estar, assim como a ativação desses fatores de coagulação, ligados diretamente à ativação da fibrina. Essa fibrina vai formar a trama do trombo e os produtos da degradação dessa fibrina vão estar relacionados diretamente ao plasminogênio e a sua transposição em plasmina. Aqui, nessa transposição, nós temos os agentes fibrinolíticos, como o ácido tranexâmico, como mencionado, e esses outros agentes fibrinolíticos que nós não falamos ainda. Mas nós podemos ter a ação desses fármacos nessa região, todos eles relacionados à questão da ativação dessas placas para diminuição desse trombo que seria formado. Quando nós falamos de trombose, nós falamos de uma doença trombótica ou tromboembolítica muito comum, com consequências graves, como o infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral ou encefálico, uma trombose venosa profunda e uma embolia pulmonar. Então, os principais fármacos usados para prevenir ou tratar o trombo vermelho, que são aqueles trombos que nós já vimos, eles vão ser anticoagulantes injetáveis, como a heparina e novos inibidores de trombina, ou anticoagulantes orais, como a varfarina e compostos correlatos inibidores de trombina ativos por via oral. A heparina ela foi descoberta em 1916 e pertence a uma família de glisaminoglicanos sulfatados, presente também nos grânulos dos mastócitos dentro do nosso corpo. Então, a heparina de baixo peso molecular ela é cada vez mais utilizada e encontrada no mercado com diversos nomes. A heparina vai inibir a coagulação tanto in vitro como in vivo, ou seja, tanto com coleta após coleta, tanto diretamente dentro do corpo, por meio da ativação da antitrombina 3, como já comentado anteriormente. A trombina é consideravelmente mais sensível ao efeito inibitório do complexo heparina-antitrombina 3 do que o fator 10A. Então, aqui nós temos a inibição da trombina, que pode ser feita, a inibição do fator 10A ou a heparina de baixo peso molecular, inibindo apenas o fator 10A. A heparina ela pode ser feita com administração via endovenosa ou subcutânea, e o início de ação da endovenosa ele vai ser imediata e da subcutânea ele vai chegar a cerca de 60 minutos.
A meia-vida da heparina não fracionada é de 40 a 90 minutos e da heparina fracionada possui uma cinética de eliminação mais longa. Então, aí vai variar de acordo com a fisiologia da pessoa, mas a eliminação dela sempre vai ser renal. Existem alguns efeitos adversos relacionados à utilização da heparina, como a hemorragia relacionada à suspensão ao uso de sulfato de protamina, uma trombose. Essa trombose ela vai ser caracterizada por trombocitopenia induzida pela heparina do tipo 2 e hiperaldosteronismo, consequente hipercalemia, além de reações de hipersensibilidade. Nós também temos inibidores diretos da trombina, que vão exercer seu efeito por meio de ligação direta com o sítio ativo da trombina. Vão ser inibidores parenterais diretos da trombina, e nós encontramos eles, inclusive, no meio externo, né, com as sanguessugas, que anteriormente eram utilizadas para a flebotomia, né, e os cirurgiões eles usavam essas sanguessugas de forma medicinal para evitar trombose nos vasos finos de dedos reimplantados. Elas possuem irudina, que é um inibidor específico e irreversível da trombina, que vai ser disponibilizado, né, na forma de lepirudina, e a ação dela vai inativar a trombina ligada à fibrina, prevenindo diretamente essa trombina. Tem algumas vantagens, como a farmacocinética e a biodisponibilidade previsíveis, então não existem alterações relacionadas ao não conhecimento dessas características, e uma anticoagulação imediata. Existe uma redução nos riscos de acidente vascular encefálico e embolia sistêmica em fibrilação atrial não valvar, e seus metabólitos são inibidores diretos da trombina. A heparina ela é usada há muito tempo, principalmente em forma de heparina de baixo peso molecular, e ela é utilizada no atendimento imediato. Então, ela vai ser utilizada imediatamente, mas se for um tratamento prolongado, vai ser utilizada a varfarina, um inibidor direto da trombina ou do fator 10A. Então, os anticoagulantes são utilizados na prevenção da trombose venosa, na extensão de trombose venosa profunda estabelecida, numa embolia pulmonar, numa trombose e embolização de pacientes com fibrilação atrial, trombose em próteses valvares, coagulação e circulação extracorpórea ou infarto do miocárdio em pacientes com angina instável. Continuando a questão dos anticoagulantes, nós temos a varfarina, que é um anticoagulante oral mais importante, um dos mais utilizados, e, embora ele seja um dos mais utilizados, ele requer testes hematológicos constantes porque ele tem uma baixa margem de segurança. Apesar disso, ele tem uma boa biodisponibilidade, tanto por via oral, retal e endovenosa, e suas concentrações plasmáticas alcançam o valor máximo de 2 a 8 horas após a administração. A excreção é feita através das fezes e urina, e o tempo de meia-vida é de 25 a 60 horas, com duração de 2 a 5 dias. A dose habitual dessa varfarina é de 2 a 5 mg durante 2 a 4 dias, seguidos de 1 a 10 mg, conforme a prescrição. Então, isso depende muito da situação, depende muito dos resultados dos exames que vão estar relacionados à utilização dessa varfarina. Então, tudo isso vai sendo adaptado de acordo com a fisiologia do paciente. Porém, a varfarina também existe, na sua administração, algumas interações. A captação ou metabolismo da varfarina ou da vitamina K, elas vão estar relacionadas. A síntese e a função, a depuração dos fatores de coagulação também vai estar relacionada à questão de administração dessa varfarina e a integridade de qualquer superfície epitelial. Então, essa interação ela também pode acontecer com alguns fármacos, como antifúngicos e também como alguns ansiolíticos, como a fluoxetina. A varfarina ela também pode fazer com que aconteça alguns tipos de sangramento. Então, existe a necessidade de fazer exames periódicos relacionados principalmente a TP, que é o tempo de protrombina, justamente porque ela altera essa cascata de coagulação. Seu uso também está associado a malformações, abortos, hemorragias fetais ou neonatais, e também a necrose cutâneas.
De anticoagulante utilizados de forma oral, nós temos a dabigatrana. Dabigatrana, ela vai estar relacionada diretamente ao fator 2A. A gente consegue perceber aqui na cascata de coagulação. Então, diretamente relacionada a esse fator 2A, nós temos algumas características. Então, ela tem uma biodisponibilidade oral de cerca de 6%, com início máximo de ação de 2 horas e o tempo de meia-vida de 12 a 14 horas. Sua excreção vai ser renal e possui alguns efeitos adversos muito relacionados a sensações que o paciente sente durante o seu uso, como cefaleia, enjoos, alterações gastrointestinais, como diarreia. Podem existir também reações de hipersensibilidade e algumas interações medicamentosas relacionadas principalmente à utilização de outros anticoagulantes orais. Outros diretos que nós temos inibidores relacionados diretamente ao fator de coagulação 10A. Como rivaroxabana, apixabana, betrixabana, edoxabana e YM-150. Então, eles vão estar relacionados diretamente a essa questão do fator 10A. Nós vamos ter um dos principais também orais diretos, a rivaroxabana. A rivaroxabana, nós temos ela inibindo o fator 10A, bloqueando a conversão de protrombina em trombina. Assim, ela vai impedir a formação daquela fibrina lá no final. Então, ela pode ser feita com administração via oral e isso vai favorecer a alta biodisponibilidade que ela tem. Além disso, ela tem uma ação de início muito rápido, de 2 a 4 horas após a ingestão, com a meia-vida que pode variar entre jovens e idosos, onde os jovens têm uma meia-vida de 5 a 9 horas e os idosos de até 13 horas. O metabolismo dela vai ser via hepática e a excreção vai ser renal. Pode causar efeitos adversos, como mencionados nos outros anticoagulantes também, como sangramento, náusea, vômito, diarreia, tontura, cefaleia, hipersensibilidade. Então, tudo isso vai estar sendo característica também de seus efeitos adversos. Além disso, pode interagir também com outros anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, né? Anticoagulantes que ela pode interagir pode ser a heparina, a varfarina, e antiagregantes plaquetários pode ser o ácido acetilsalicílico, que é o famoso AS que a gente conhece. Além disso, ela pode também estar relacionada a interações com enzimas hepáticas. Então, ela pode estar relacionada também à interação com a CYP3A4 e a glicoproteína P. Aqui, nós vamos ter um esquema de como ocorre, então, o recrutamento de uma plaqueta por outra plaqueta para que exista aquela formação do tampão plaquetário, que foi mostrado lá inicialmente. Então, como é que uma plaqueta consegue passar a informação para outra plaqueta para ela ir para aquele local que existe a necessidade da formação desse tampão? Então, primeiro vai ocorrer uma lesão, né? Essa lesão aqui, ela já ocorreu e vai ativar essa plaqueta. A gente chama antes de uma plaqueta normal, mas depois, como foi mostrado naquele outro esquema de lesão, essa plaqueta passa a ser uma plaqueta ativada. Então, essas plaquetas, elas vão ser ativadas aqui pelo colágeno ou pelo fator de Willebrand, ou Willebrand, tanto faz, como chama, né? Mas elas vão ser ativadas aqui por esses fatores. Então, vão liberar ADP e TXA2. Essa liberação vai fazer com que ocorra essa ativação de novas plaquetas. Além disso, a expressão desses receptores de GP3B ou GP2B e 3A, tanto de uma plaqueta para outra, com a presença do fibrinogênio, nós vamos ter essa agregação plaquetária. Então, vão ter essas informações para chegar em outras plaquetas e quando elas chegam, elas passam a, então, se unirem aqui por esses receptores. Aqui nós temos outro esquema mostrando a mesma cascata. Então, aqui um vaso, né, parede arterial, nós temos aqui a hemácia e a plaqueta,
passando no lúmen, nós temos o endotélio, e colágeno e elastina aqui formando essa parede. Após um extravasamento de sangue, nós temos uma vasoconstricção, que nós também já vimos lá no primeiro slide, onde a hemostasia ela tem essa característica de vasoconstricção. E essas plaquetas naturalmente vão sair por esse local de lesão e vão começar a se depositarem nesse local de lesão. Quando elas se depositam nesse local de lesão, elas vão se aderindo nesse local. E em seguida, vão fazendo essa secreção de ADP, TXA2, como já foi mencionado anteriormente, e vão mudar de formato. Então, as plaquetas não ativadas, elas têm um formato e as ativadas têm outro formato. E essas plaquetas, elas vão começar a fazer esse recrutamento. Depois desse recrutamento, nós temos a parte de agregação. Então, essas plaquetas, elas vão estar ali, mas elas vão estar agregadas entre si, continuando chamando outras plaquetas. Em seguida, nós vamos ter também o depósito da fibrina, que vai, por fim, acabar ali com a cascata e fechar, por fim, o tampão plaquetário. Novamente, aqui nós temos esse esquema, mas nós temos a ação de alguns agentes diretamente nessa questão de agregação plaquetária. Então, lá na COX-2, depois da secreção da adesão e adesão plaquetária, nós temos a ação do ácido acetil salicílico para impedir a liberação desse TXA2. Consequentemente, não vai passar para a próxima etapa. Depois da secreção da ADP, nós também temos esses outros fármacos agindo para que não aconteça novamente a ativação e recrutamento plaquetário. Aqui esse age antes e esse já age depois. De trombina, para que também não aconteça a ativação e recrutamento plaquetário, nós temos esse outro agente. Em seguida, se houver esse recrutamento, nós temos também a ativação desses de GP2B e 3A. Por esses agentes que vão impedir, de fato, essa agregação plaquetária final, mesmo depois do recrutamento dessas plaquetas. Então, cada um desses agentes, eles vão ter alguns alvos e cada alvo, ele vai ter o seu agente específico. Então, existe alvos para síntese de prostaglandinas, alvos para receptores de ADP e receptores de glicoproteínas 2B e 3A. O ácido acetil salicílico, ele vai fazer com que aconteça uma acetilação irreversível da enzima ciclooxigenase, que é a COX, e vai inibir a síntese de tromboxano A2, que é aquele TXA2 que nós vimos já. Então, ele vai ser também utilizado como profilaxia primária de infarto do miocárdio. Então, algumas vezes, onde há suspeita, ele é também utilizado para que aconteça uma não formação desse trombo, para que esse trombo não continue se agregando. Vai ser uma prevenção secundária de eventos vasculares e pode ser utilizado também como adjuvante no controle de fatores de risco, como tabagismo, dislipidemias e PA. O tromboxano A2, induz a mudança conformacional nas plaquetas, vai fazer com que aconteça a liberação de grânulos e também vai estar diretamente relacionada à agregação plaquetária. Então, se ele vai inibir essa síntese, ele vai inibir todas essas questões relacionadas ao TXA2. O dipiridamol, ele vai ter um mecanismo de ação na inibição da fosfodiesterase, bloqueio na captação da adenosina pelas hemácias e inibição também da síntese do TXA2. Então, os efeitos benéficos da aspirina e do dipiridamol são aditivos, se a gente pensar. Além disso, como todos os agentes que nós vimos até agora, nós temos efeitos adversos, como os distúrbios gastrointestinais, cefaleias e tonturas. Os agentes que estão relacionados diretamente ao receptor de adenosina, que é P2Y, eles vão estar relacionados à prevenção de trombose em pacientes submetidos à colocação de stents coronários. Então, nós vamos ter bloqueio irreversível dos receptores de ADP nas plaquetas, vão inibir a ativação dos receptores de GP2B e 3A necessários para que as plaquetas se liguem ao fibrinogênio umas às outras, e eles são principalmente dessas classes. Os mais representantes são o clopidogrel,
gente, clopidogrel, prasugrel e ticlopidina. O clopidogrel vai ser utilizado em pacientes com angina instável ou com infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico ou doença vascular periférica estabelecida. O prasugrel vai ser utilizado em pacientes com síndrome coronariana aguda. E a ticlopidina ela vai ser utilizada na prevenção de acidente vascular encefálico em pacientes com ataque isquêmico transitório ou acidente vascular encefálico trombótico. Além disso, eles vão ter também efeitos colaterais. O clop ele vai apresentar alterações como púrpura. O prazo ele vai apresentar risco aumentado de sangramento. E a ticlopidina ela vai apresentar neutropenia, né? Diminuição na quantidade de neutrófilos. E a granulocitose, diminuição, né, nas células que são granulócitas. Além de púrpura e anemia plástica. Nós também vamos ter antagonistas dos receptores da glicoproteína 2B e 3A, que vai ser abiximab, eptifibatib e tirofiban. Então, a abiximab ele vai estar relacionado à intervenção coronariana percutânea e síndrome coronariana aguda. E ele vai ser um anticorpo monoclonal quimérico que vai ser utilizado nessas situações. O eptifibatib, ele é um peptídeo análogo à sequência carboxiterminal da cadeia delta do fibrinogênio e vai ser utilizado em síndromes coronarianas agudas e angioplastia coronariana. O tirofiban, ele vai ser um derivado não peptídico da tirosina, como o nome já é bem parecido, e ele vai ser utilizado na angina estável e síndromes coronarianas agudas. Então, como nós vimos no esquema anterior, eles vão agir diretamente, né, nesses receptores após a chegada de novas plaquetas. Podem ser de administração endovenosa e como coadjuvante da aspirina e de uma preparação de heparina, podem reduzir o evento inicial da síndrome coronariana aguda. O tratamento prolongado ele não é eficaz e pode ser deletério. Então, a intenção é que seja feito um tratamento direto para que não precise lidar com efeitos adversos muito prolongados, como a questão da hipersensibilidade e a questão de alterações neurológicas que causam tonturas e causam cefaleias. Existem também agentes fibrinolíticos que vão lisar rapidamente os trombos e podem fazer a catalisação e formação da plasmina a partir do plasminogênio. Então, eles vão ser agentes que vão estar ligados diretamente à parte final da cascata de coagulação. Os principais fármacos são a streptokinase e os ativadores de plasminogênio tecidual, os TPAs, como, por exemplo, a alteplase. Então, o princípio vai ser diminuir esses agentes, essas ações fibrinolíticas. Então, o principal uso vai ser no infarto agudo do miocárdio com elevação de ST, né, no ECG, que é o intervalo, dentro de 12 do início dos sintomas, quanto mais cedo melhor. Então, dentro de 12 horas do início dos sintomas, faz essa administração e pode ser utilizado em outras situações também, como um AVC trombótico agudo, a reabertura de derivações de cândulas trombosadas, tromboembolismo arterial agudo e trombose venosa profunda com risco de morte. A streptocinase, ela vai ser uma proteína sintetizada por Streptococcus beta-hemolíticos, né, que é uma bactéria, e não possui atividade enzimática intrínseca e pode ser muito antigênica. Ela pode ser utilizada também como agente fibrinolítico, e a urocinase, que ela vai ser uma enzima humana sintetizada pelos rins, como o nome também já é bem sugestivo, e vai converter diretamente o plasminogênio inativo em plasmina ativa. E pode ser tratada de uma proteína humana, ela não vai induzir resposta antigênica. Porém, eles, como todos os que nós já vimos, eles têm efeitos adversos, como hemorragias graves, incluindo no trato gastrointestinal.
podem também estar relacionadas a acidente vascular hemorrágico. E a estreptoquinase ela vai estar relacionada a reações de hipersensibilidade e reações também relacionadas a questões de inflamações, como a febre. Então, elas são contraindicadas em hemorragias internas, acidentes cerebrovasculares hemorrágicos, gravidez e hipertensão não controlada. Então, era essa a nossa aula. Desculpa por alguns deslizes com os nomes dos medicamentos, que são medicamentos não muito usuais no meu contexto, então eu peço desculpa. Espero que aproveitem bem a aula. Qualquer dúvida, estou disponível para vocês tirarem diretamente com o e-mail que eu vou deixar abaixo na descrição. Bons